Muito bom dia! Coisa boa começar amanhã com um devocional desse, né? Nosso seminarista Samuel Lopes. Que mensagem incrível. Espero que tenha falado tanto ao seu coração como falou aqui no meu, né? Colocar os olhos nas coisas eternas para que a gente possa evangelizar aqui na Terra. Muito bom dia, né? Com essa visão missionária dessa igreja missionária, dessa televisão missionária, né? Desse programa missionário, Manhã IPP. E quero dar bom dia para você que está em casa aí, estava acompanhando aqui os comentários, que abriu a porta da sua casa para que a gente pudesse passar essa manhã juntas falando de um tema muito importante. Nós temos falado sobre os problemas da nossa geração e hoje vamos falar sobre workaholic. A geração workaholic. E calma, se você não trabalha, se você é do lar, por exemplo, e pensa que o workaholic é só quem trabalha no escritório, no consultório, fora de casa, a gente pode ser workaholic em casa também, né? Então, esse programa vai falar muito ao seu coração. Manda seu bom dia, fala aí de onde você está nos ouvindo, que eu quero saber de onde você está. Fala como está o tempo aí também. Aqui nós começamos com um pouquinho de friozinho, mas um solzinho querendo dar as caras, né? Fala pra gente como está aí e de onde você está falando. E eu quero começar falando sobre um versículo que fala sobre workaholic, que está lá em Eclesiastes 2, 18 a 26, que diz assim: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Olha isso que interessante. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgostoso. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Olha só que forte, gente. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Quanta riqueza nesse versículo, né, gente? Olha só quanta coisa a gente pode tirar de uns versículos, né? Não é um só, né? E como a gente pode perceber e fazer uma autoavaliação de como eu estou sendo workaholic, estou glorificando a Deus? E eu quero já que você mande a sua pergunta também, já vai preparando, porque o nosso convidado de hoje entende do assunto e uma pessoa que caminha com Deus, cheio do Espírito Santo, que vai poder nos dar esse termômetro aí, né, nosso querido presbítero Milton Flávio. Mas antes, eu quero explicar um pouquinho do que vem a palavra workaholic. Ela vem do inglês e significa alguém que trabalha muito e que não consegue se desligar do trabalho. Os workaholics, eles também são identificados como viciados em trabalho. Você é assim ou conhece alguém que é assim? Já aproveita e manda esse link para alguém que você acha que essa mensagem vai fazer sentido nessa manhã, né? Já manda aí nos grupos, porque fala, eu aposto que você conhece alguém assim, se não for para você. Eu tenho que confessar que eu já me identifiquei com essa palavrinha. E o workaholic também significa trabalhador compulsivo ou dependente
do trabalho. Um dos maiores receios de um workaholic é o medo de fracassar. Esse medo faz com que ele se condicione e continue sempre, sempre dando o melhor ali de si na busca de resultados. Eu tenho certeza que talvez você como mãe, né, como dona de casa também, às vezes se dá uma cobrada aí, né, ou quem trabalha com alguma outra profissão, seja médico, seja psicólogo, dentista, enfim, professor. Vamos ver se a gente não cai nessa de ser workaholic um dia. Mas vamos lá. Para conversar com a gente, presbítero Milton Flávio, nosso querido presbítero, que é casado com a Loide, pai da Rebeca, da Carolina e do André. Muito bom dia, presbítero. Bom dia. Opa, esqueci aqui. Bom dia, Lídia. Bom dia, missionária Lídia. Esse eu costumo dizer que é o maior cargo da nossa igreja, né? Missionário, aquele que prega a Jesus. Obrigado pelo convite também, por estarmos aqui juntos. E bom dia a você aí que nos ouve através da IPP-TV, uma TV missionária aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E presbítero, bom dia, obrigado senhor por ter aceitado nosso convite, é um privilégio recebê-lo aqui mais uma vez e poder falar desse tema que é o workaholic, né? A gente tem falado aí de vários programas sobre os problemas da nossa geração. Ontem falamos do amor próprio, que um tempo atrás o problema era se amar demais, hoje eles dizem que o problema é amar menos, né? Foi tão bonito o programa de ontem e hoje a importância de falar sobre workaholic, aí você com uma carreira também e com uma caminhada cristã pode falar um pouco da importância de falar disso, né, presbítero? Então, o que a gente tem que considerar nesse termo, né, workaholic, é que a gente, como você já disse, nós somos viciados no trabalho. E a gente está falando de uma geração workaholic. Significa que um ciclo se passou e os filhos desse ciclo, ou quem sabe isso esteja se intensificando na história, na nossa história, é que nós estamos vendo pessoas que são mais assim do que a geração passada. E eu acredito mesmo que isso esteja se intensificando. As pessoas elas estão cada vez mais centradas em alguma coisa que preencha os seus vazios, né? Esse vazio que as pessoas tentam preencher está relacionado aí a gente pode dizer também à vaidade, né? Como foi lido aí no trecho de Eclesiastes, onde a pessoa, né, ela não se contenta com aquilo que tem e procura ter mais, né? E procura resolver essa situação por si mesma. E aí ela começa a se fixar no trabalho. Eu vivi a minha carreira, já tenho por volta aí de 35 anos de trabalho, e é o que você falou, né? Nós, mesmo dentro de casa, ou independente se somos crentes ou não, se temos a Cristo ou não, nós corremos esse risco, né? De trabalhar além da medida, achando que a gente pode resolver tudo, né? E aí se tornando um workaholic. Eu já vivi essa realidade? Já vivi essa realidade. Inclusive, eu quero dizer que, em algumas vezes, isso é valorizado pelo mundo, né? O mundo precifica isso, e às vezes ele quer isso, né? Em detrimento da vida da pessoa que tem essa prática, às vezes se paga muito bem por isso, né? Mas uma coisa a gente tem que colocar na balança, né? Como é que é a tua vida a serviço do Senhor, Senhor de nossas vidas, e a vida que você toma de assalto para si mesmo, querendo vivê-la. E aí todas as consequências podem vir. Mas realmente nós vivemos uma realidade onde uma geração toda ela tem se parametrizado na busca dos seus próprios interesses, através aí, inclusive, do trabalho, Lídia. É isso mesmo. É verdade. E, presbítero, como que a gente pode identificar em que momento eu estou me tornando um workaholic, né? Porque a gente costuma, nessa velocidade dos dados hoje, né? De tudo acontecendo muito rápido, às vezes é imperceptível chegar nesse ponto, né? De reconhecer que eu me tornei um workaholic. Às vezes a pessoa nem reconhece. Como é que eu posso identificar esses sinais? Então... você reconhece sim, né?
O primeiro deles, eu diria que é a insatisfação com aquilo que você tem. Essa é a primeira coisa. Por exemplo, principalmente as mulheres. Verdade. Eu não estou bem com o meu cabelo, eu não estou bem com... Então, quando a expressão excessiva da vaidade aparece, a preocupação demasiada consigo mesmo, e isso começando a afetar, trazendo principalmente a ansiedade, a ansiedade é um sinal muito claro disso, está significando que você não está descansando e sim se preocupando. E esse descansar, quero já antecipar, é descansar em Deus. Por que a gente não consegue descansar na gente mesmo? Por causa do pecado. A realidade é essa, o pecado está presente e ele tirou toda a nossa condição de sermos equilibrados. Hoje nós somos completamente desbalanceados. Então, os sinais que nós podemos ter são relacionados a isto. Eu não estou satisfeito, eu quero mais, normalmente ligado também a querer mais coisas, inclusive todos os aspectos da vaidade, seja na beleza, seja no comparativo com outras pessoas, seja no consumismo, seja principalmente numa frase muito bacana, uma frase assim que é emblemática. Estou sem tempo. Não tenho tempo. Não consigo, não tenho tempo. E outro parâmetro também que é muito comum hoje, porque apesar da sociedade estar mudando e trabalhar essa questão do workaholic, quer dizer, daquele que trabalha muito, ela também penaliza, ou assim não é que ela penaliza, ela critica, ela continua criticando a preguiça, porque poderia não fazer isso, mas faz. Então, aquele que vive a realidade do mundo, que não tem o equilíbrio da presença do Senhor com ele, acaba tendo essa situação, de caindo ou naquilo que a gente pode chamar de preguiça, ou indo para o extremo também do trabalho em demasia. Os dois casos não têm a direção de Deus, não é isso que o Senhor Deus quer para nós. Ele deixou muito claro o que Ele quer para a gente. Mas os sinais são esses, ansiedade, querer mais, se preocupar muito, eu estou gordinho, eu estou magrinho, e aí para ficar mais gordinho eu preciso fazer isso, preciso gastar, preciso conquistar, preciso fazer isso, aquilo, ou estou magro demais, eu preciso fazer isso. São situações que tiram a gente do centro. Isso porque a gente vive no mundo do pecado, essa é a realidade. Nós vivemos, nós estamos, mas nós não vivemos o pecado. Essa é a realidade para aquele que está centrado em Cristo. E tem umas frases, uns pensamentos que são claros, que a gente pode identificar também na presbítero, identidade, por exemplo, eu sou o que eu conquistei, quando a pessoa põe a identidade na conquista, no sucesso, Tem também, estou no controle, portanto eu sou. Como a gente tira essas coisas, completamente fora do contexto cristão, às vezes quando a gente chega a ter esses pensamentos, já está um sinal bem vermelho ali, Eu fiz um apanhado aqui, Lídia. Quais seriam, assim, alguns sintomas, Sim. Como essa frase, eu estou sem tempo, puxa vida, não tenho tempo para congregar, mas quais seriam as características daquele que vive nesse sentido assim? Eu acho que ele começa a demonstrar algumas coisas. Ele começa a demonstrar fadiga. Isso. Ele começa a demonstrar falta de humor. Está tão focado que ele começa a não sentir a presença do outro. Olha só. Ele começa a ficar sozinho. Ele começa a apresentar baixa produtividade, porque se ele está buscando, ele cansa. E ele não percebe que a produtividade dele de ontem era melhor que a de hoje, porque é uma escada descendente, ele não está subindo, ele está descendo. Um problema muito sério que é a falta de convivência com a família e com os amigos. Ele não tem tempo, ele não convive. Então, essa também é uma realidade. E problemas expressos na sua saúde, estresse, tensões, a pessoa fica toda tesa, ela não consegue ter movimentos soltos, problemas mentais e problemas cardíacos, são sintomas assim mais a taquicardia, a palpitação, que seria bom que fosse pela amada ou pelo amado, mas essa palpitação que a gente tem nessa questão das preocupações pessoais com a nossa vaidade, isso é uma coisa muito complicada. E tudo isso
ela se fecha, para mim, ela se fecha num ponto chamado ansiedade. É verdade. Esse é o ponto. E como é impressionante como vai tudo contra aquilo que a própria pessoa está buscando, né? Como é interessante, presbítero, que quando a gente não faz aquilo que a Bíblia nos indica, nos conduz a fazer, né? Ou não obedece à Bíblia, os efeitos são contrários do que o próprio ser humano, mesmo sendo cristão ou não, espera para ele mesmo, né? Os resultados começam a ser contrários, ele começa a cair, cansar, tudo o que Deus fala que acontece, né? Então, aí você está indo na direção da realidade daquele que busca os seus próprios interesses, trocando aquilo que foi a orientação deixado na palavra de Deus para aquilo que ele quer. Na verdade, essa é a luta, essa é a grande batalha que nós vivemos, né? A batalha do nosso interesse, daquilo que, mais uma vez, deixamos claro aí na palavra de Deus em Eclesiastes, da vaidade, né, que produz ansiedade, para aquilo que Deus prescreve na sua palavra, né? Quando o Senhor Deus coloca o homem, ele institui, ele cria o homem, quando Deus coloca o homem no jardim, ele deu uma ordem para ele. A ordem que está lá em Gênesis é: cultive e guarde. Na verdade, olha que coisa interessante, né? Eu sou agricultor, né? A primeira profissão do mundo, né? O Senhor Deus falou para o homem: cultive, né? Cultivar é um termo agrícola. Cuide, produza, faça a terra produzir, né? Cultivar é isto. E guarde. Guardar significa, olha, eu te entreguei. É a mordomia. Nós recebemos do Senhor, né? Nós não possuímos, mas nós recebemos do Senhor. Então, esse termo trabalhar, cultivar a terra, que é trabalhar a terra, ele foi dado pelo Senhor. Então, não tem problema nenhum trabalhar. Sim. Se você fala, mas então qual é o problema com o workaholic? O problema é o volume. O problema é a intensidade. Se a gente perceber ao longo da palavra de Deus, o Senhor Deus faz todas as coisas e diz: tudo que eu fiz foi muito bom. Eu criei e eu tenho prazer naquilo que eu fiz. Agora ele pega e dá isto para o homem, e o homem começa a usar, não usando o regramento, as boas práticas já estabelecidas por Deus para a vida dele. Ele começa a querer criar. Ele começa a querer mudar. Houve uma contaminação, né, depois dessa ordem que o homem recebeu, e o pecado, ao entrar, ele começou a modificar aquilo que é ótimo. Não tem o que modificar naquilo que Deus fez. E hoje a gente vê tantas e tantas e tantas mudanças presentes em todas as áreas da vida. Por quê? Porque o homem quer alterar. Na verdade, o desejo do homem é que ele tem o desejo de ser um Deus. Só que esse Deus é de letra minúscula, né? Ele não vai conseguir melhorar aquilo que Deus fez de forma ideal, de forma maravilhosa. Então, essa situação, ela teve uma origem, ela teve o trabalho como sendo uma ordenança, porém, a prática desse trabalho no modelo que o homem quer, aí que é a situação de risco que o homem se coloca, né? É o risco de nós nos distanciarmos daquilo que foram as ordenanças, que é a ordenança do Senhor na sua palavra, e caminharmos segundo aquilo que a gente quer. Só que isso tem consequências, Lídia. Isso tem consequências, e as consequências não são boas. Exatamente, a gente já vai falar das consequências, e é interessante, presbítero, o senhor falando, e eu associei aos outros temas que nós temos falado aqui de amor próprio, né? E como tem duas características que revelam o nosso coração que são iguais para todos esses problemas. Olha só que coisa linda, quando a gente alinha o coração, a gente pode alinhar vários problemas da nossa vida, que é o egoísmo e a idolatria, né? Porque o egoísmo é quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus e faz a nossa vontade. Como todos somos pecadores, todos somos egoístas. E como essas duas características são importantes a gente reconhecer e poder mudar, né? Antes de falar das consequências, vamos falar como que a gente pode talvez mudar isso, né? Esse quadro, vencer o workaholic, então, né? Você tocou em duas coisas importantes também. A questão, principalmente a questão do egoísmo. O egoísmo é terrível. Então, a hora que você vê uma pessoa que é workaholic, ela acaba tendo alguns comportamentos, além desses. Esses que eu vi aqui é a síndrome do workaholic, né? Ele começa a apresentar uma sintomatologia muito característica, né? Ausência
junto à família, fadiga, principalmente ansiedade, mas essa condição, essa situação, né, de estar centrado nos seus interesses acaba fazendo ele ter um comportamento muito, assim, eu diria que antissocial, né? Ele acaba ficando realmente uma pessoa chata, né? Porque ele busca tanto os seus próprios interesses, ele evidencia tanto o egoísmo, né, que ele é extremamente competitivo, né? Normalmente isso também vem junto. E essa situação faz com que o workaholic, né, aquele que é workaholic, ele desconsidera muitas vezes a equipe, né? Ele tem dificuldade para trabalhar a equipe, ou quando trabalha, ele trabalha num nível de estresse muito grande com a sua equipe, né, no trabalho. E como você também falou, eu queria tocar nesse ponto, é que não importa o local que você esteja, você pode ser um workaholic, né? Se você está em casa, você pode ser um workaholic, né? Por incrível que pareça, eu já vi frases do tipo: eu não consigo cuidar bem das crianças porque eu tenho muito para fazer aqui em casa, né? E a pessoa está em casa, né? No trabalho, né? Da mesma forma, ele avança, né? Quebrando às vezes todos os regramentos. E hoje olha só a situação que nós vivemos, né? Hoje com o homework, né? Como é que chama? O home office. Home office, sorry. O home office, todos nós temos homework. O homework é ótimo, tá bom, é ótimo também. Mas o home office, isso abre uma porta, inclusive, para que essas tendências que estão presentes hoje na vida daquele que tem esse hábito ou se inclinou para isso, ser fortalecido nisso, né? Porque já não tem mais espaço. Eu não estou mais trabalhando, eu já não tenho um horário a cumprir, entre aspas. Eu até tenho, mas aqui em casa eu tenho mais liberdade para avançar. Então, isso tudo está no contexto dessa centralidade em si próprio e não naquilo que o Senhor Deus colocou, né, nesse desvio de comportamento para longe do Senhor, né? Então, eu tiro a centralidade de Deus na minha vida e me coloco nesse centro fazendo aquilo que eu quero. Portanto, vou trabalhar como eu quero, vou exagerar como eu quero, vou buscar aquilo que eu quero, e assim nós temos essa síndrome egoísta, né, de vida, né, essa coisa centralizada na pessoa. E essa é eu acredito que seja a pior consequência de ser um workaholic, é se afastar de Deus, né? E a gente pode falar das consequências agora, né? E essa eu acredito que seja a pior, me corrija se eu estiver errada, mas queria falar também, presbítero, de quais as consequências que isso pode trazer para a vida. Acho que a principal delas, né, é a pessoa deixar da comunhão. O principal problema que eu entendo que existe como consequência é que isso vai agravando a ponto da pessoa não querer mais congregar, por exemplo. Né? Aqui a gente tem um termo que a gente usa muito na nossa igreja, que é o desigrejado, né? O workaholic, ele normalmente é um desigrejado. E tudo que o Senhor Deus fez, desde lá do Velho Testamento, até a constituição da igreja pelo Senhor Jesus, lá no Velho Testamento tinham os momentos de reunião que eram chamados de Santa Convocação. Eram as festas, eram aqueles momentos onde todo Israel, né, ao longo ali da trajetória no deserto, e também ali eles viviam em comunhão plena, vamos dizer assim, em proximidade plena com o Senhor, apesar dos problemas que vivenciaram. A hora que eles entraram na Terra Prometida, né, a instituição em Levíticos de toda aquele arcabouço de regras, de festas e tudo mais, era para que eles se congregassem em volta, né, de Deus, né? Essa foi a ordem do Senhor, né? Então, essa questão da comunhão, ela está muito presente. E como é que a gente quebra a comunhão? Como é que o inimigo das nossas almas faz isto? Puxando a gente para os nossos interesses, puxando a gente para essa situação, que é a situação de a gente se centrar na gente mesmo, novamente, né? E aí, não tenho tempo para ir na igreja. Como é que eu vou fazer para ir para a igreja? Eu tenho muito trabalho para fazer, eu não tenho tempo para isso. E olha que eu queria até
essa é uma grande consequência. Talvez para a vida do homem, né, no passado, com relação à Santa Comunhão, e hoje, no corpo de Cristo, né, no chamado do Senhor Jesus para a vida nossa, com Deus e junto aos irmãos, em comunhão, essa talvez seja a pior consequência. Mas existem outras, né? Por exemplo, né, dentro da própria igreja, eu posso também fazer isso. Eu posso ser um ativista, né, e não viver em comunhão. Exatamente. Né? Então, eu posso ser um workaholic na igreja? Pode. Verdade. Pode. Quando eu tiro Cristo do centro e coloco o trabalho no centro. O trabalho é para Cristo. O trabalho é o caminho. O trabalho é apenas aquilo que eu devo fazer para o Senhor. Mas ele não pode ser o centro. Né? Então, às vezes, a nossa igreja é maravilhosa nesse aspecto. Eu defendo muito o modelo de governança da nossa igreja, os nossos símbolos de fé. Mas nós temos uma forma, né? E eu posso virar um burocrata da fé. Né? Eu posso me ater muito mais a essa mecânica de governança, de me relacionar com as pessoas e esquecer daquilo que é o coração da nossa obra, que é sermos, como a nossa igreja é, uma igreja missionária. Nós somos missionários. Né? Então, essa visão centrada em Cristo e, portanto, cristocêntrica, né, não pode ser perdida. Então, precisamos tomar cuidado, né, com a quebra da comunhão e, mesmo estando na igreja, em deixarmos de fazer aquilo que é central para fazermos aquilo que é acessório, aquilo que é o meio. Né? Nós não podemos perder a visão daquilo que é fim, né? Daquilo que é o objetivo para aquilo que nós somos chamados. Interessante que a própria Bíblia fala disso também, né, presbítero? E aí, entrando nisso, eu queria perguntar o que as Escrituras falam, desde o workaholic, do trabalho, ou seja, na igreja, fora, em casa. O que a Bíblia nos fala, nossa guia, né? Isso. Então, com relação àquilo que a Bíblia nos fala, eu trouxe aqui alguns textos, né? Por exemplo, um texto de Jesus, lá de João 15, 3-5. Olha só o que fala aqui, Lídia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente olha assim, o que a gente está vendo aqui? Mas o que você fala? O que tem a ver esse texto com workaholic? Né? O que tem a ver isso com um trabalho excessivo? Tem tudo a ver. Porque aqui, primeiro que o Senhor Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor Jesus, sem entender o plano divino da criação, para onde nós estamos indo, por que nós vivemos, sem essa centralidade, nada faz sentido. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, para vocês serem extremamente produtivos, para que vocês façam tudo conforme o manual do fabricante de vocês, né, o Senhor Deus, com tudo aquilo que Ele deixou para vocês, vocês têm que estar conectados em mim. Um ramo fora de mim, ele não vai produzir nada, ele serve só para ser queimado. Mas um ramo conectado a mim, o que é conectar ao Senhor Jesus? Conectar ao Senhor Jesus é viver a realidade da palavra de Deus a todo momento. Crente é um negócio esquisito mesmo, gente. Ele olha para o céu assim, nossa, que dia maravilhoso. Ele agradece a Deus, ele não agradece o tempo por estar bonito. Ele agradece a Deus por ter dado aquele tempo bonito. Ele agradece, olha, meus filhos são maravilhosos. Ele não agradece os filhos existirem. Ele agradece a Deus pelo Senhor ter provido aqueles filhos, aquela família e tudo aquilo que Ele tem. Eu gosto muito, um parêntese só, de Esdras, quando ele estava voltando com aquele grupo que ele voltou de volta lá para Jerusalém, né? Depois do exílio, ele estava caminhando e ele parou de frente do rio Ahava, né? E ali ele falou, nossa, eu estou voltando, eu quero estar na presença de Deus, e ele apregoou ali um jejum.
Ele apregoou Jeju e implorou para o Senhor 3 coisas, né? Que o Senhor Deus os abençoasse a todos, aos filhos e a tudo que eles tinham. Abençoasse a todos, aos filhos e a tudo que eles tinham. Porque Esdras, assim como nós também, devemos reconhecer, ele reconhecia que tudo isso veio das dádivosas mãos do Senhor. Então, se nós ficarmos fora da videira verdadeira, nós não vamos produzir. E produzir aqui, produzir frutos, não é o fruto somente da obra missionária, é toda a vida que glorifique a Deus. Um fruto bom é um fruto bonito, em volume, em quantidade, em sabor, em beleza. Essa é a obra que Cristo quer que nós façamos. Essa obra só pode ser feita nele. Esse é um dos versículos, Lídia. Tem um outro versículo também que eu gosto muito, e tem um que eu vou deixar para a gente encerrar com ele. Tá? Ótimo. Mas está lá em 1 João 1,7. Diz assim, ó, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você fala assim, mas como é que essa orientação da palavra de Deus pode me ajudar a me corrigir? Né? Já que a palavra de Deus tem que ser viva, ela tem que estar balizando, né? Me fazendo trilhar, andar pelo tapete que o Senhor Deus estendeu. Eu posso até não querer andar nele quando eu peco, mas que ele está estendido, ele está. Então, na medida que eu reconheço esse caminho, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu posso decidir, falar assim, não, vou parar com esse negócio do Senhor, amanhã eu estou fazendo de novo. Puxa vida, né? Então, por que é assim, Lídia? Porque, assim como qualquer outro vício, esse é um vício. É um vício. Ele me preenche, né? Ele, na verdade, né? Ele é como se fosse o hedonismo, né? Eu cultivo a minha vaidade, eu busco o meu prazer, né? Então, às vezes, eu falo assim, não, vou parar com isso, né? Isso está muito presente naqueles que usam alguns químicos, ou mesmo no fumo, ou assim, socialmente numa bebida que começa com pouco e ela vai se agravando, né? Ela vai se intensificando até que vira um problema. Mas como é que eu paro isso? Né? Como é que a regra dos workaholics anônimos seria ao primeiro sinal para. Boa. Ao primeiro sinal para. Mas o meu freio é ruim. Ele está desgastado. Amanhã ele deixa de funcionar. E como é que eu vou... Na hora que eu me vejo, eu estou de novo. Ou a gente se satisfaz em Deus, ou a gente não vai conseguir segurar. A gente vai voltar para o vício. Eu digo que não é só bem... Hoje o tema é workaholic, né? Mas não é só isso. Mas não é só esse, né? Então, eu acho que nós precisamos atentar para isto, né? Eu gosto muito de uma frase eu nem sei se ela é perfeitamente assim, mas é assim que eu a entendo, do reverendo John Piper, que ele fala que Deus é tão mais glorificado quanto mais eu me satisfaço nele, né? Faz muito sentido isso para mim, porque eu vou conseguir combater esse meu pecado de trabalhar além da medida. Deus deu uma medida certa, né? Eu só vou conseguir fazer isso me satisfazendo nele, na sua palavra, né? Me voltando a ele, tendo vida com Deus. Por isso a importância também da vida devocional, que a gente sempre costuma reforçar aqui, né? Inclusive, Lídia, se você me permite, por favor. A palavra de Deus também nos orienta muito claramente com relação a essa divisão de tempo. Porque boa. Né? Essa questão que nós temos de qual é o tempo, né? Isso. Se eu for levar em consideração o tempo, eu já vou sair de largada errando. Porque no caso do workaholic, eu vou querer todo o tempo. Para quem? Para mim. Só que o Senhor Deus, ele já estabeleceu,
né? Boa. Ele estabeleceu desde o início dos tempos. Olha, são 7 dias a semana. Você vai trabalhar 6 e um dia é meu. Um dia você vai para santa convocação. Você vai para reunir-se. Você vai trabalhar a tua comunhão comigo. Porque você, que vive nesse mundo do pecado, se você ficar longe de mim, você se contamina. Então, a importância da igreja, a importância de nós recordarmos essa agenda santa que o Senhor Deus nos deixou, para que a gente possa se fortalecer no Senhor e não cair na cilada do workaholic. Perfeito. Não é? Acho que é isso que a gente... Esse é o cuidado que precisamos tomar e ir seguindo a palavra de Deus. Nossa, pontos cruciais o senhor apontou aqui, fenomenal. E tem a ver até com o comentário do Márcio Marques, que ele falou aqui, ó, dizemos que não temos tempo, mas quando passamos no deserto, né, aí a gente começa a desapegar, né, a gente começa a desapegar dos pecados da TV, dos jogos do mundo, das coisas que tem muito influenciado também, né, internet, outra coisa, vemos que tempo é o que nós temos, né, que o senhor administrou muito bem, o senhor administrou, ele administra o tempo, né. A gente acaba idolatrando o tempo, né, muitas vezes, querendo pra gente. Na verdade é isso. Na verdade, a idolatria é do eu, né? O egocentrismo, né? O egoísmo. Eu quero aquilo que o Senhor reservou para ele, eu quero para mim. Exatamente. Dele, né? Não, mas eu não vou dar para ele. Aí entra a contaminação do pecado e a gente, né, dando uma sujada na água. Exatamente. Né? Então essa situação ela é muito evidente, né, quando a gente começa a inverter esses valores. E o nosso ouvinte, né, o Márcio, ele tocou pontos assim bem comuns, né, bem do dia a dia. Né? Eu tenho muito tempo, para ver um filme, nada de mal. Tenho muito tempo para, às vezes, né, me dedicar a algum jogo, né, que é muito comum também. Tenho muito tempo para fazer aquilo que eu quero, né? Mas se a gente notar, o centro ali dessas coisas não estão pautados por aquilo que muitas vezes o Senhor quer para nós. Né? E eu queria colocar nesse particular, Lídia, com relação à Santa Convocação e à agenda do Senhor. A gente está passando por esses momentos de pandemia, né? E a gente ficou um bom tempo sem vir para a igreja e participando de cultos online, e agora participando, que eu digo, é muito mais assistindo, né? Porque participar mesmo é presencialmente. E quando a gente volta para a casa do Pai, né, junto com nossos irmãos em comunhão, principalmente nos momentos de louvor, é algo maravilhoso. Porque o Senhor Deus diz em Salmos que Ele habita no meio dos louvores. E quando a gente está na presença do Senhor, junto com os irmãos, adorando ao Senhor, a gente entende para o que nós somos chamados. Nós somos chamados para glorificar a Deus. É impressionante como a gente tem a capacidade de trocar algo indizível, sem medida, a coisa mais prazerosa do mundo, que está aos pés do Senhor Jesus, por qualquer outra coisa. Então a gente acaba fazendo isso de uma forma indevida, mostrando que a gente tem que tomar cuidado com o inimigo das nossas almas e com a nossa própria concupiscência, quando a gente vai e busca aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus coloca para a gente. Então essa questão do tempo, se a gente alinha esse tempo segundo o modelo de Deus, que é perfeito, nós vamos usufruir de uma graça maravilhosa, de uma alegria indizível. E mais um versículo que está me vindo à mente agora é que, às vezes, a gente trabalha muito para falar assim, eu estou me tornando mais forte, né? Forte no seu conceito, né? Forte de talvez economicamente mais independente, de ter aquilo que eu quero. Mas a palavra de Deus nos fala o seguinte, que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Não é eu me fortalecer por mim mesmo, mas é a alegria do Senhor. Essa sim é a que me fortalece.
Que incrível, só de fazer essa reflexão já dá um up, né? E, presbítero, tem uma coisa que eu quero pegar até a deixa, que uma das coisas que a gente deixa de cuidar é, inclusive, da nossa saúde, né? Que é algo primordial, é uma das coisas só. Mas aproveitando isso, eu quero só dar um recadinho para quem está em casa, que tem a ver com, às vezes, a gente ser workaholic, se ocupar com tudo, a gente não para dar um tempo para a nossa saúde, né? Então, vou dar um recado para quem está em casa e a gente já volta falando que tem mais algumas coisas importantes para falar, né, desse tema. Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho sobre saúde? Está cuidando? Está tendo um tempinho? Está muito ocupado com o trabalho, com as demandas do dia a dia, né? Para deixar de cuidar da saúde? Olha só, muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. E os óleos essenciais, por exemplo, são usados há mais de 5.000 anos atrás. É isso mesmo, a própria Bíblia tem diversos relatos sobre o uso da aromaterapia. Alguns hospitais dos Estados Unidos e da Europa já usam a aromaterapia como auxiliar em alguns tratamentos. Pensando nisso, eu quero falar para você do trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana é representante oficial dos óleos essenciais Terra. Ela faz um acompanhamento personalizado do seu quadro e indica os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo o protocolo individualizado sobre as formas de uso, as funções de cada óleo receitado, com preparo de sinergias específicas para cada caso. Drops of Life é a nossa sugestão de cuidado da sua saúde. Então, entre em contato, fala com a Ana Paula Albuquerque. O número é 011 São Paulo 981 589. Está aparecendo aí também, tem, 981 589 186 ou o 011 9940 69430. Também tem o Instagram, claro, Drops of Life. É isso aí, essa é a nossa dica de hoje, é muito legal e interessante. Fala lá com a Ana, que ela vai fazer um atendimento individualizado, especial para o seu caso. É isso aí. Vamos voltar a falar de workaholic, não para ser workaholic, né, presbítero, mas para a gente evitar vencer esse problema, né? E, presbítero, a gente vê assim que os problemas da nossa geração, e esse é um problema que está gritante, assim, tem muita gente, como nós falamos também, muito comum dentro das igrejas. E como que a igreja pode trabalhar esse problema? Primeira coisa, Lídia, é se fazendo presente. Uhum. Aqui o reverendo Arival, ele tem uma, assim, eu diria que ele é um pouco workaholic. Mas quem nunca tira a primeira pedra, não posso falar porque eu também. Mas ele é um workaholic de Jesus. Então, mas mesmo assim precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes o nosso corpo se cansa. Todas essas consequências advêm disto. Mesmo com a motivação correta, não é isso que é interessante? Mas por quê? Nós estamos... Né, a demanda é grande, né? Tem aquela foto que vocês colocaram, né, de 2017, né, lá, mais mocinho, né? Hoje você olha e fala, nossa, nem parece o senhor. Eu falei, estou ficando velho. Realidade dessa vida, né, que está sendo consumida. Mas é importante que nós a consumamos para Jesus. Amém. Mas mesmo assim, quando eu faço isso de forma errada, eu também sofro as consequências. Né? Então, a nossa igreja, com esse maravilhoso comportamento que Deus deu aí para o reverendo Arival, nós queremos nos fazer presentes. Né? Então, a forma como nós podemos ajudar chamou a gente dizer presente. O que você precisa? É uma atitude de servo. Né? É aquele comportamento de uma igreja que serve, né? Uma comunidade de servos, assim como Jesus se colocou. Né? Eu não vim para este mundo para ser servido, mas para servir. Então, essa atitude entre nós pode existir, e para que isso exista, caminhar na direção da igreja. Eu queria, nesse sentido também, dizer como é que a gente pode trabalhar essa situação da nossa agenda, Lídia, no sentido de que, secularmente, eu tenho as minhas tarefas. Como é que esses ensinamentos da palavra de Deus podem interferir
ou podem me ajudar, né? Eu queria trazer também alguns outros textos aqui, bem curtinhos, para a gente poder refletir, pensar, né, a respeito dessa situação. 1 Pedro 5, 6 e 7 fala assim, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, vários recados aqui, né? Muitos. Primeiro, o workaholic, ele não se humilha. É um problema. Porque se ele se humilhar, ele vai ter que servir. Vai perder o foco. Mas como é que eu vou tirar o foco daquilo que eu estou fazendo para fazer para o outro? Problema. Olha. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, não sob o meu poder, a minha capacidade, para que ele, outra coisa, o workaholic não espera. Ele corre atrás, ele faz o seu tempo. Né? Então ele está dizendo aqui, ó, para que ele, em tempo oportuno, ele é Deus, para que Deus, em tempo oportuno, no tempo que ele definiu que era o melhor para nós, vos exalte. Então, a exaltação, que muitas vezes é aquilo que é o prazer buscado pelo workaholic, né? Ele é substituído por Deus fazendo no tempo que o Senhor Deus tem determinado e é melhor para nós, para que Ele nos exalte. A exaltação não vem dos homens, aquilo que nós devemos buscar, mas vem do Senhor. E aí, colocando aqui no versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aquele que crê que o Senhor Deus, que vive essa realidade, sabe que Ele tem cuidado da gente. Deus é que cuida da gente. E essa não é uma coisa que eu não posso fazer, né? A brincadeira que eu fiz com relação àquela foto que tem menos cabelo branco do que eu tenho hoje, né? Mostra que eu não consegui segurar um fiozinho desse aqui. Né? Ele veio. Isso está no controle do Senhor. Outro ponto também que eu queria destacar, que é como é que a nossa agenda pode ser impactada. Isso. Né? Como é que a gente pode trabalhar esse nosso dia a dia. Olha só, Isaías 55, 10 e 11, fala assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uau. Então, a hora que você vê, você olha assim, né? Esse versículo 10, coisas tão comuns, né? Como a neve caindo e tal. Nós temos que ter a consciência que todo este regramento foi dado pelo Senhor. E Ele governa todas estas coisas. E se nós, da mesma forma que essa natureza mostra o poder do Senhor, a excelência de tudo aquilo que Ele fez, se nós absorvermos, formos atrás da sua palavra, meditarmos nela, nós produziremos o efeito dela na nossa vida, que é paz, alegria. Essa situação vai ser criada, e não aquela insatisfação permanente que tem que ser preenchida por algum tipo de vício. Entre eles, e principalmente hoje, o vício de sermos workaholics. Então, a palavra do Senhor, quando nós, Hebreus fala, né, que a gente ingere, né, a ingestão, né, da palavra de Deus faz com que ela assim, faça parte da nossa constituição, né? É como se fossem nutrientes que vão fazer parte do nosso espírito. Então, é isso que vai fazer com que a gente produza esses efeitos maravilhosos que nós já sabemos que são perfeitos, porque o que o Senhor Deus fez é perfeito. Então, se eu sigo, se eu me alimento, né, eu vou usufruir da mesma forma como a natureza. Tudo aquilo que nós vemos é regido por essa boa mão do Senhor e por esse governo que o Senhor tem de todas as coisas. Vamos usufruir disso e vivermos com a palavra do Senhor
em nós. Gente, já falou demais ao meu coração aqui. Que isso, como a palavra nos permite fazer uma autoavaliação e melhorar, né, presbítero? Impressionante. O senhor falando aí parece que vai trabalhando aqui dentro. É coisa linda de ver, né? É coisa linda de ver. Como é importante isso, né? E eu queria deixar agora para o final. Isso, quero. Posso? Por favor. Então tá bom. Eu diria que tem um trechinho aqui, seguramente existem outros, né? Mas que fala muito ao meu coração. E ontem à tarde, né, eu estava viajando e depois de muito tempo eu fiz um voo de avião, quase 1 ano e 2 meses, né? Nossa! Fiz o meu primeiro voo, né? Eu fui envolto em aquele filme plástico, né, para brincar. Mas enfim, todo o cuidado que a gente podia ter, a gente teve, né? A gente pede para que o Senhor Deus nos guarde, mas era necessário eu fazer essa viagem. E lá nessa viagem encontrei com um irmão nosso, na fé, e ele estava dizendo assim, né, como eu olho para os meus filhos, né, e falo assim, como o Senhor Deus tem me abençoado, né? Como Ele tem trabalhado a minha vida, como nós devemos, aí colocando a gente nisso, devemos agradecer por tudo que Ele tem feito, né? Pelas oportunidades, pelas bênçãos incontáveis, por aquelas que nós vemos e por aquelas que nós nem sabemos, né? E ele recordou 2 versículos, né, de um salmo. O salmo que tem falado muito ao meu coração esses dias é o Salmo 128, né, que fala também a respeito do trabalho, né, que ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né, do trabalho de tuas mãos. Comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, né? Esse é o 128. Mas ele citou o 127, né? O 127 fala assim no versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, é verdade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui é o golpe de misericórdia no workaholic. Olha só o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, com muito esforço, né? Olha só agora. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Durma com isso, Lídia. Amém. Durma com isso, Lídia. Amém. Pensa, né? Então isso aqui para mim é o desfecho pro workaholic. Olha, o Senhor Deus cuida tanto que quando eu estou dormindo, Ele está trabalhando por mim, Ele está me fazendo isso. Então, o que sobra para eu fazer, né? Então posso ser preguiçoso. Não foi isso que Ele mandou também. Não é, não. Né? Nós temos que ter esse equilíbrio no Senhor. Ele deu as coisas como que numa balança, né? Nem de um lado e nem de outro. É verdade. Porque o centro disto, as coisas como Ele quer, estão contidas na Sua palavra. Nós temos que nos depositar nela. Amém, amém, amém. Fechou com chave de ouro. Ô, palavra abençoada. Amém, a palavra de Deus. E que Ele nos dê enquanto dormimos, né? Presbítero, muito obrigado pelo privilégio de recebê-lo aqui mais uma vez. Uma honra sempre. E com certeza eu creio que edificou minha vida. Eu tenho certeza que edificou as pessoas que estão em casa. Eu tenho visto aqui, acompanhado. E muito obrigada, presbítero, mais uma vez, por estar aqui com a gente. E prazer também te vê-la restabelecida, graças, né? A Deus. Boazinha, sem sequelas, né? Só cuidar agora, né, para voltar assim dia a dia mais à normalidade, né? Graças a Deus pela tua vida, Lídia. Louvado seja Deus por isso. Amém, amém. Vamos juntos, que bom. Gente, pastor Edivaldo tem um recadinho pra gente sobre a editora Hebron. Vamos ver. Alô você, é com muita satisfação que eu estou aqui para apresentar para você a editora Hebron, editora e livraria. É uma livraria e uma editora missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós, a partir de março, estaremos vendendo livros das principais editoras, Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil e também produtos que nós iremos editar a partir da nossa própria editora. Todas as vezes que você comprar, adquirir um livro, uma Bíblia da editora Hebron, você estará contribuindo com a obra missionária.
todo o lucro da editora será reinvestido na obra missionária. Muito bom, gente. Isso aí. Para terminar, a dica de livro, né? Não podia deixar sem a dica de livro. Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E tem na Editora Hebron, que o pastor Arival acabou de falar. Então, você pode ir lá acessar o site, né, e pedir esse livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Como Deus nos chama a expressar o sentido e propósito por meio do nosso trabalho e da nossa carreira profissional. Nesse livro, o Timothy Keller ele oferece perspectivas bíblicas sobre questões que a gente tem. Por exemplo, qual é o propósito do trabalho? Como eu posso encontrar sentido e servir as pessoas em um ambiente de trabalho impiedoso e voltado para resultado, como a gente falou aqui, por exemplo, não é? Como usar as minhas habilidades em uma vocação que tenha sentido e propósito? Ou outra pergunta também, posso manter-me fiel aos meus valores e ainda assim crescer profissionalmente? Como fazer as difíceis escolhas que devem ser feitas ao longo de uma carreira de sucesso? Essas são as perguntas que o Timothy Keller coloca aí nesse livro, nossa dica de hoje, Como Integrar Fé e Trabalho. Livraço, gente. Esse livro não pode faltar na sua prateleira. E vamos lá dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para a Evinalda Araújo, a Érica, a Edis, o Felipe Lemos, a Gisele Rodrigues, o Gustavo Samões, o Jorge de Mello, a Lara Coelho, Pedro Cera, que saudade de você, meu amigo, feliz aniversário. Rebeca Ciátio, a Sheila de Macedo e a Vanessa da Silva. Feliz aniversário, que Deus abençoe vocês. Ah, também tem a Vitória Mangueira e o Wagner Veloso, quase estava esquecendo deles, né? É isso aí, gente. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito, comemore, curta o seu dia, que Deus abençoe muito esse ano novo e todos que virão e que sejam muitos para a glória de Deus. Até amanhã, espero por você para mais um programa Manhã IPP. Lembrando que a nossa programação continua. À tarde aí, Tainá Félix vai falar de um assunto interessante, a hora de partir. Olha só, bom assunto, hein? Compartilhe aí e continue assistindo nossa programação. Eu espero você amanhã aqui ao vivo no Manhã IPP. Fiquem com Deus. Até amanhã.